A gente grava essa aula para ela ficar disponível lá no AVA para vocês, ou para quem perdeu a aula, conseguir acompanhar depois e tirar dúvidas e tudo mais. Beleza? Boa noite. Primeiro, eu queria saber se todo mundo conseguiu fazer o exercício. A primeira coisa que eu ia fazer agora, né, apesar de estar com a tela aí de ITS e tempo no PMP, vamos corrigir o exercício de ontem, da aula passada, e depois a gente entra aqui na matéria. Beleza? Eu vou abrir aqui o meu exercício. Acho que vocês não estão vendo ele por enquanto. Vamos lá. Acho que a gente fez o primeiro e o segundo, né? A gente fez o primeiro e o segundo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, ao invés de compartilhar coisas, deixa eu compartilhar a minha tela. Deixa eu tirar isso aqui e compartilhar. Tela 2. Compartilhar a tela 2. Show. Mas não é isso aqui que eu quero agora. Vocês estão vendo na minha tela um céu cheio de nuvens, cheio de neve, azul. E o exercício. Provavelmente é isso que vocês estão enxergando agora. Vamos lá. O 1, todo mundo fez, a gente fez na sala, a gente fez na aula, né? 66,67%. O 2 também a gente fez, a letra A e a letra B. A letra A foram 10 produtos por hora, então a gente, num dia de 8 horas, são 80 produtos por dia, né? E aí eu perguntei na letra B aqui, se a gente tiver uma eficiência de 80%, calcule a nova capacidade de produção. Então, aqui não é 64%, aqui é 64 produtos. Né? Se a 100% de eficiência eu fazia 80 produtos, a 80%, né? Isso aí é uma regrinha de 3 simples aí que acho que foi o Richard, o Guilherme da aula passada fez, mas também a gente pode usar a mesma fórmula da índice de eficiência, o real pelo efetivo, né? A gente só está invertendo. A gente quer agora o real, sabendo que o efetivo é 80 e que o índice de eficiência é 0,8. 0,8 vezes 80 dá 64 produtos. Beleza? Simples assim. Mas a regra de 3 também funciona perfeitamente. A terceira pergunta, né? A letra C. Suponha que um determinado mês de 30 dias, a máquina tem a previsão de uma manutenção preventiva de 10 dias. Acho que isso aqui também a gente fez na sala, né? Se era 30 dias, 10 dias de manutenção são 20 dias úteis. 20 dias vezes 80. 80 por quê? Porque a gente está falando que é para considerar uma eficiência de 100%. Então, são 80 produtos por dia. Então, no mês de 20 dias, no mês com a manutenção preventiva de 10 dias, eu tenho a produção de 1.600 produtos. Show? E essa aqui acho que foi o que ficou para casa. Uma máquina trabalha 24 horas por dia, supondo que durante esse ano a máquina tem uma parada programada para manutenção de 45 dias. Calcule a capacidade efetiva anual em horas para essa máquina, considerando que o mês tem 30 dias. Né? Então, a capacidade disponível da máquina é 24 horas vezes 30 vezes 12, né? 30 dias, 12 meses. Então, são 8.640 horas disponíveis, né? Porque a máquina trabalha 24 horas por dia, né? Nesse nosso exemplo aqui, a capacidade disponível é igual à capacidade de instalação, porque a gente está considerando que a máquina está 100%, trabalhando 24 horas por dia, tudo mais. Então, a capacidade dela é de 8.640 horas. Detalhe, sempre que eu não falar eficiência, vamos considerar a eficiência 100%. Beleza? Se eu falasse que ela trabalha 24 horas por dia, dá uma eficiência de 80%. Então, eu tenho que pegar esse 8.640 e multiplicar por 0,8 para saber, para tirar um pouco esses 20%, que normalmente são aquelas paradas programadas. E eu estou falando que tem uma parada planejada, que eu chamei de PP, de 45 dias. Então, são 24 horas vezes 45 dias. Então, ela tem 1.080 horas de parada planejada. Então, qual é a capacidade efetiva? É a capacidade disponível menos a parada planejada,
8.640 menos 1.080, então a minha capacidade efetiva para essa, né, no ano é de 7.560 horas. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, só jogar no chat aí, só perguntar. Quarta questão. Uma fábrica de facas trabalha 2 turnos diários de 8 horas. Então, trabalha 16 horas no dia. Respeitando o descanso semanal de sábado e domingo, então ele tem 5 dias de trabalho por semana. Então, ele trabalha 2 turnos por dia durante 5 dias na semana. Durante o mês normal de produção, tem paradas programadas para a troca de turnos de 20 minutos para informar como está o andamento da produção. 10 minutos para a ginástica laboral, 15 minutos de descanso e para necessidades fisiológicas e 2 horas para a refeição. Durante a produção do mês, teve parada de 250 minutos para falta de matéria-prima, 320 minutos para manutenção corretiva dos equipamentos e 150 minutos falta de energia. Vamos considerar que um mês tem 4 semanas. Responda. Aqui, eu acho que a nossa resposta não vai ser igual, provavelmente. Porque aqui tem meio que uma pegadinha, entendeu? Tem meio que uma pegadinha, não sei se vocês fizeram isso também. Qual a capacidade disponível da fábrica? Eu acho que vocês colocaram 2 turnos diários, vezes 8 horas, vezes 5, vezes 4. Que aí tem a capacidade no mês, certo? Provavelmente é isso. 2 vezes 8 é 5 vezes 4. A capacidade disponível de 320 horas no mês. Beleza? Mas eu acho que na letra B, quais são as paradas planejadas em seu tempo total? Troca de turno, 20 minutos. Olha só, eu tenho 2 turnos, certo? Então eu trabalho o turno da manhã, o turno da tarde e à noite a fábrica fica fechada. Então, tem quantas trocas de turno por dia? Uma troca, né? O turno da manhã trocando com o turno da tarde. Então, durante essas 16 horas de trabalho, durante o meu turno diário, essas 16 horas, eu tenho uma troca de turno. Então, por isso que a troca de turno é de 20 minutos. Mas, ginástica laboral, eu não sei se vocês colocaram 2 vezes 10, porque eu falei que são 10 minutos para ginástica laboral. Então, né, eu deixei aqui meio escondido, mas se você faz ginástica, 10 minutos de ginástica laboral, vai ser para o primeiro turno e para o segundo turno. Então, eu considerei 2 vezes 10 igual a 20 minutos. O descanso também, 2 vezes 15. A refeição, 2 vezes 2 horas. Ou seja, o meu total de horas paradas planejadas são 190 minutos, que é igual a 3,17 horas. Alguém fez assim? Eu confesso a vocês que eu não abri os exercícios. Confesso mesmo. 3,17 horas, tá bom? E quais são as paradas não planejadas? Não planejada está claro, né? Falta de matéria-prima, 250 minutos, corretiva, 320 minutos e falta de energia, 150 minutos. Então, total de paradas não planejadas, 720 minutos, que são igual a 12 horas. Beleza? Então, letra D. Qual é a capacidade efetiva da fábrica? A capacidade efetiva é a capacidade disponível menos aquelas paradas planejadas, né? 320 horas menos as 3,17 horas planejadas. Então, a capacidade efetiva da fábrica é de 316,83 horas. Ok? E qual a capacidade real? A capacidade realizada no mês. A capacidade real é a capacidade efetiva menos as paradas não planejadas. Qual foi a capacidade efetiva que a gente calculou na letra D? 316,83 horas. Refeição está errado não? Então, por que a refeição estaria errada? Eu coloquei 240 minutos. Não são 2 horas de refeição? Rapaz, né, que é verdade? Ixi, gente, eu errei o exercício. 2 horas 60 minutos, 2 horas 120 minutos, então 2 horas 250. Tá certinho, Guilherme. Errei. 240. E agora tem que calcular de novo, né? Deixa eu calcular aqui novamente. Obrigado, Guilherme. Boa percepção. Vale, ganhou 1 ponto. 1 ponto virtual, né? Porque a gente está online, então é 1 ponto virtual. É um ponto de verdade. 20 mais 20 mais 30 mais 240, que dá 310 minutos. .
310 dividido por 60, 5,16 horas. Beleza? 5,16 horas. Então, aqui 320 menos 5,16, 5,17, não vai fazer diferença. 320 menos 5,17, 314,80. Uma besteira. Tá certo. 314,83 horas. Então, aqui é 314 menos 12. Dá 302 horas. E qual o índice de eficiência da fábrica? A real de 302,83 dividido pela efetiva, que é 314, dividido por 314, vai dar a mesma coisa, 0,83. 96,2. Da mesma coisa, eu tirei 2 de 2. E aqui, índice de utilização é o 314,83 dividido pelo 320. Dividido pelo 320, 98,4. Um pouquinho dá 984 aqui. 984. Isso aqui dá um total de 98,4. O índice de disponibilidade da fábrica é a capacidade disponível dividido pela capacidade de projeto, né? Então, 320 dividido por 24 horas por dia, vezes 7 dias na semana, vezes 4 semanas no mês. Então, dá 320 dividido por 672, que é igual a 47,6. E aí eu calculei o OEE aqui embaixo. O que é o OEE? É a multiplicação dos três índices, né? Então, dá 96,2 vezes 98,4 vezes 0,56, 0,476, 0,962 vezes 0,984 vezes 0,476, 0,45, redondo aqui, só tirou esse zero aqui. Então, dá 45%. Então, o que isso quer dizer? Que a fábrica trabalha 45% da sua capacidade de projeto. Né? Tem muito a ganhar? Tem. Onde que ela vai ganhar? Na eficiência, na utilização, na disponibilidade. A eficiência dela é 96%. Tá boa até demais. A utilização 98,4%, nem se fala. E a disponibilidade 47,6%. Então, a disponibilidade, né? A disponibilidade fala de quê? Fala da capacidade disponível dela, que é justamente os turnos. Então, ela está trabalhando pouco. De 672 horas de projeto, ela está trabalhando 320 disponível. Então, ela poderia aumentar esses turnos. Então, ela não vai ganhar em manutenção, em corretiva, melhorando nenhum índice desse. O índice que ela vai melhorar é trabalhando nos seus turnos. Beleza? Tá claro o exercício? Beleza, né? Então, vou fechar aqui o exercício e vamos partir para a nossa matéria de hoje. Conseguem ver? Todo mundo está vendo? Deixa eu colocar aqui vocês na frente. Bom, hoje complementando agora o assunto do PMP, acho que é o último assunto que vai envolver agora a parte de planejamento, plano de produção e plano médio de produção, que é aquele planejamento estratégico e o tático. Né? Não sei se vocês lembram daquela figura que eu coloquei Hoje não tem chat para entrar nova, não.
Ah, cara, esse negócio daquele chat tá muito chato, cara. Eu não tô colocando aquele negócio, não. Eu não sei nem pra que que preciso daquilo. Sinceramente, a nossa conversa está sendo registrada aqui no Ava, no Teams. O Teams, ele é a partir dessa semana, né? Bom deixar claro para vocês, né? O Richard perguntou, né? Se não vai ter o chat lá no Ava. O Teams, a partir dessa semana, é a ferramenta oficial para a gente passar as videoaulas, porque aqui tem chat. Não, porque aqui tem chat, aqui tem vídeo, aqui tem tudo. A presença seria por lá, é só para a gente ter um controle oficial de quem teve presença, entendeu? Mas não significa que você colocando seu nome lá, ele automaticamente vai para a presença, não. Eu tenho que entrar lá no docente e dar a presença para vocês. Entenderam? Na verdade, não tem nada automatizado aí que você precisa entrar lá e colocar seu nome para depois a presença ficar oficializada, não. Eu preciso ter um registro de que vocês estão presentes, que a gente está tendo a aula. E lá na semana anterior, como estava naquela correria, o registro assim mais fácil que a FAES encontrou era aquele chat no Ava, que ali tinha o nome de todo mundo, conseguia imprimir um relatório de quem participou e quem não participou. Beleza. Mas os professores que tiveram outra possibilidade, outras formas de fazer esse controle, esse registro, também funcionou. Tanto que a gente fez, eu tenho um registro de uma turma no WhatsApp, eu imprimo aquela tela, tenho registro aqui pelo Teams, por exemplo, o Hangout, o Skype, você não consegue fazer esse registro. Quando você acaba o chat, ele apaga tudo. Entendeu? Aqui não, aqui a gente está registrando, vocês estão aqui presentes, então, para mim, isso aqui é válido como presença, entendeu? Não é necessário entrar lá, cadastrar, porque não é automático. Eu vou lá, vejo o nome de todo mundo, tem que ir lá no docente, colocar a aula lá e dar a presença lá, tanto que vocês já receberam a presença da semana passada. Beleza, Richard? Então vamos deixar aquele chat para lá. Aqui esse chat de reunião aqui é oficial também, está aqui na nossa tela, está sendo gravado. Essa aula está sendo gravada, então o chat está sendo gravado, está tudo registrado. Beleza? Vamos lá. Então, esse item, essa última parte aqui, a gente vai falar um pouco dos itens que a gente precisa fazer, colocar no plano de produção e como que a gente calcula o tempo no plano de produção. Tá? É a última coisa, o último assunto que a gente vai falar do planejamento tático. Né? A gente falou do planejamento estratégico, que é mais o plano de produção, o planejamento tático, que é o plano mestre de produção, e depois a gente vai entrar no planejamento operacional, que seria mais lá o MRP, o planejamento de curto prazo, tudo mais. Eu gostaria muito que essa crise passasse logo para a gente poder trabalhar mais com pré-acto na sala de aula, porque a terceira unidade ela está muito focada no pré-acto, entendeu? Então a gente já está entrando aqui na segunda unidade. Essa aqui é a última parte da primeira unidade. Aí a segunda unidade a gente vai falar de MRP, itens do médio prazo, e depois lá na terceira unidade, que é o sequenciamento de produção, que é mais o pré-acto. Mas enfim, vamos continuar aqui. Essa aqui ainda a gente está finalizando, em função dos atrasos. Aqui era para ter finalizado já semana retrasada, em função daquela semana parada e tal. A gente ainda vai finalizar, estamos finalizando agora a primeira parte, a primeira unidade. A gente, por enquanto, não vai ter prova, não tem previsão de prova online, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Provavelmente, na próxima aula, na sexta-feira, eu vou fazer um questionário, não vale nota, mas vai ser uma aula para a gente praticar um pouco as nossas atividades, o conhecimento. Né? Provavelmente eu vou utilizar uma ferramenta divertida de Hangout, não sei se de questões, provas online, acho que é Kahoot o nome do aplicativo, não sei se vocês conhecem, para marcar a pontuação de quem acertou, quem não acertou e tal. Se eu conseguir fazer esse negócio direitinho, na próxima aula a gente vai fazer só exercício usando esse Kahoot, e aí eu vou premiar, já que não posso dar nota, vou premiar os melhores colocados. Estou pensando ainda
um ovo de Páscoa, talvez. Beleza? Então, vamos lá. Bom, itens que... Primeiro, falar um pouquinho de itens que entram no PMP. O PMP, a gente sabe que a gente faz ele já pensando no produto acabado. O PMP é um planejamento, né, que eu estou passando para o meu curto prazo, o que eu preciso de produto acabado para entregar para o meu cliente, de acordo com o que foi solicitado lá no meu plano de produção. Então, aquela última linha lá do plano mestre de produção é a quantidade de produto acabado que eu vou precisar. Só que, quais são os itens que eu preciso fazer um PMP? Qual parte do produto que eu preciso fazer? Eu vou fazer um PMP para cada produto acabado? Se o meu produto acabado, se o meu, vamos falar, deixa eu ver aqui, meu celular. Se o meu celular é um celular simples, que tem poucos componentes, poucas peças, e eu faço um tipo só de celular, beleza, eu vou fazer um PMP do celular. Mas muitas vezes não é assim que acontece. Muitas vezes você tem um produto que você entrega ele de várias maneiras. Você entrega um celular, você entrega um modelo A, modelo B, modelo C, modelo X. Entendeu? Se você entrega caneta, você entrega caneta azul, vermelha, amarela, verde. Normalmente as empresas procuram diversificar seus produtos. Nenhuma empresa produz, nenhuma, né? Acho que a maioria, poucas empresas não fazem assim, que produz uma coisa só e fica produzindo aquilo a vida toda. Se a empresa faz aquilo, beleza, ela vai fazer o seu PMP do produto acabado. Só que normalmente não é assim que acontece. Então, ao invés de fazer o PMP do produto acabado, é muito mais simples, menos complicado em relação a cálculo, a variedade, a quantidade de componentes, se você fizer o PMP do componente abaixo, vamos falar do produto semi-acabado, no produto talvez antes da montagem final, vamos dizer assim. Porque quando você faz o produto acabado, nesse nosso exemplo aqui, por exemplo, vamos falar que a gente tem um produto acabado que tem o componente A, B e o C. Essa mistura desses componentes vai me dar a variedade do meu produto. Eu posso ter um produto que ele leva o componente A, opção 1, o componente B, opção 1 e o componente C, opção 1. É um produto. Mas eu tenho um outro produto que leva o componente A, opção 1, o componente B, opção 1 e o componente C, opção 2. O outro é opção 1, opção 1 e opção 3. Então, quer dizer, para você, essa empresa aqui, que tem 3 opções do componente A, 2 opções do componente B e 3 opções do componente C, significa que eu tenho 18 produtos acabados, 18 variedades de produtos, certo? Isso aqui para 3 componentes. Se você colocar mais um componente ali, o componente D, com mais 3 variedades, vai ser 18 vezes 3. Então, quer dizer, isso aí é quase que uma geométrica, uma progressão geométrica. Você vai ter N produtos acabados, diferentes formas de fazer o produto, e você vai fazer um PMP para cada produto acabado. No nosso caso aqui, a gente faria, se a gente fizer só do componente, então eu vou fazer 3 componentes A, um PMP para 3 componentes A, um PMP para 2 componentes B e outro PMP para 3 componentes C. Então, ao invés de fazer 18 variedades de PMP, um para cada produto acabado, eu vou fazer 8 PMPs, um para cada componente. Entendeu? Então, eu desço o nível. Mas professor, peraí, mas depois eu tenho meu produto acabado. Aí o produto acabado você vai fazer separado, pegando só o percentual de cada componente. Opção 1, por exemplo, eu quero fazer um produto que leva a opção 1 dos 3 componentes. Então, é 10% do componente A, 70% do componente B e 20% do componente C. Entendeu? Dessa maneira, fica muito mais fácil você administrar os seus componentes e você não precisa fazer um PMP para cada produto acabado que você consegue entregar. Por exemplo, aqui, vamos supor que a gente tem 500 unidades desse produto A, B e C. Imagina, eu vou fazer 500 unidades vezes 18, porque eu posso fazer lá, mostrei para você, 18 variedades do produto A, certo?
sei se vocês vão conseguir ver meu laser point, mas eu posso fazer 18 variedades do meu produto. Ah, não, desculpa, 18 variedades do meu produto acabado. Então, se eu falo que eu tenho 500 unidades de produto acabado, de qual produto acabado? 500 do A, 500 do opção 1, 500 da opção 2, 2, entenderam? Então, eu tenho 500 unidades. No meu mercado, eu preciso de 500 unidades. Então, o que eu faço? Eu, ao invés de fazer 500 unidades de produto acabado, de cada produto acabado, 500 vezes 18, eu vou fazer 500, vou descer um nível para o componente A, B e C, e vou fazer 500 unidades da opção 1, porque eu sei que a opção 1, ela, do meu componente A, ela consome 10%. Então, 10% do meu componente, o meu produto acabado, do meu produto acabado, o componente A do produto acabado é 10% a opção 1, 40% a opção 2, aqui é 50, tá, gente? Tem um erro aqui, 0,5, porque a soma aqui vai dar sempre 100%. Né? Para fabricar o componente A, eu pego 10% do meu componente A é feito com a opção 1, 40% com a opção 2 e 50% com a opção 3. Então, ao invés de eu ter 500 unidades do componente A, eu vou ter 50 da opção 1, 50 da 2 e 250 da 3. E aí, com essas opções aqui, eu vou gerenciar esse estoque. Ao invés de ter 500 vezes 18, eu vou gerenciar esse estoque aqui do componente A, vou gerenciar esse estoque do componente B e vou gerenciar esse estoque aqui do componente C. Entendeu? Porque o meu produto acabado, como é que eu vou falar? O meu produto acabado da opção do componente A, 10% desse componente A, ele é a opção 1. Vamos falar, por exemplo, caneta. Vamos supor que eu fabrico caneta. A caneta, vamos falar que a caneta, o componente A seja a tinta, o componente B, o corpo da caneta, e o componente C, a tampa. Então, em relação à tinta, 10% das minhas canetas, elas levam tinta vermelha. 40% das minhas canetas usam tinta azul. E 50% são de tinta preta. Isso que é a minha demanda, a minha previsão. É o que eu tenho como histórico. 50%, 10% da minha venda de caneta é tinta vermelha, 40% é tinta azul e 50% é tinta preta, certo? Então, eu vou pegar, ao invés de me preocupar em 500 unidades, né, 500, vamos falar, em 500 litros de tinta para minha caneta, eu vou me preocupar em 50 litros da caneta da tinta azul, vermelha, 200 litros da tinta azul e 250 litros da tinta preta. Entenderam? Qual a estratégia aqui? Ao invés de eu me preocupar lá com 500 canetas azuis, 500 canetas vermelhas e 500 canetas pretas, eu vou me preocupar com o item abaixo, com o que eu preciso de tinta vermelha para fazer 500 canetas. Eu preciso de 50 litros de tinta vermelha. O que eu preciso de tinta preta para fazer 500 canetas? Eu preciso de 200 litros de tinta preta. E o que eu preciso de tinta azul para fazer 500 canetas? Eu preciso de 250 litros de tinta azul. Mesma coisa aqui para o corpo dela, vamos supor que 70% das minhas canetas que eu vendo, ela tem o corpo transparente, aquela bica transparente. E 30% é aquela opaca. Então, ao invés de fazer 500 corpos de caneta, ou 500 canetas transparentes e 500 canetas com cor opaca, eu vou fazer 350 por 150. Entendeu? Repare que a soma aqui vai dar sempre as 500. Entendeu? Então, ao invés de fazer 500 de cada, eu vou fazer 500 para atender todo o meu componente A em função do seu percentual de demanda que eu tenho previsto na minha empresa. Aqui, ó, ao invés de ser 500 de componente B, eu vou fazer 350 que me atende a opção 1 e 150 que me atende a opção 2. Entenderam? E aqui, mesma coisa para o componente C. Então, isso que é descer um nível da produção. Desculpa. Então,
Aí eu desci um nível. Depois que eu desci um nível e que eu fiz meu PMP, ao invés de fazer PMP das 500 canetas, eu vou fazer PMP de cada componente desse, eu vou guardar isso no meu estoque para uma montagem. E aí depois eu tenho um PMP para essa quantidade de caneta que vai consumir o componente A, o componente B, o componente C. Não vai consumir mais as opções azul, vermelho, porque esses componentes A e B, C já estariam montados. Beleza, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Beleza. Se tiver alguma dúvida, é só falar. O chat está aqui aberto. Em relação ao tempo, o planejamento mestre da produção desmembra o PMP em 2 níveis de horizonte de tempo. O nível que a gente chama de firme e o nível que a gente chama de prospect. Quando a gente está falando no plano de produção, eu gosto sempre de fazer a comparação. O plano de produção normalmente está falando só de nível prospect, porque é um planejamento bem estratégico. O curto prazo dele, que é o firme, vai causar pouco impacto no seu planejamento. Você pode ter ali um curto prazo só para você começar alguma coisa, um estoquezinho, mas não vai causar impacto no seu planejamento total. Agora, no plano mestre de produção, que já um nível tático, um nível de médio prazo, a gente não está falando mais naquele horizonte gigante lá de 2, 3, 5 anos que tem o plano de produção. Nesse nível, a gente já tem que considerar o plano mestre de produção firme. No nível firme, o plano mestre de produção serve para base de programação da produção. E você vai ocupar os seus recursos com essa produção. Normalmente, no plano firme, essa parte aqui, ó. Esse aqui, vamos supor que esse achurado é a sua demanda. É a sua demanda real, é o que você já tem vendido, o que você já está produzindo, o que você já vai entregar. À medida que o tempo vai passando, essa demanda, a tendência é cair, porque quanto mais longe você estiver na linha do tempo, menos coisas reais você tem, firmes no seu planejamento, na sua demanda. Você lembra do exercício do PMP lá, Tem a demanda prevista, a demanda real e a demanda que eu vou considerar que é a maior das duas. Então, é essa linha. Lembra que lá no PMP, à medida que o tempo vai passando, essa demanda real ela vai caindo. E a demanda prevista, ela fica sempre nessa linha aqui. Lembra que eu falei que a demanda que você vai considerar é sempre a maior delas, Você não vai considerar essa demanda aqui, você vai considerar a demanda lá que veio do PMP, No nível prospect, você tem mais alterações. Então, por que você precisa saber isso aqui? Até onde vai o seu PMP firme? O meu PMP firme, ele tem que ser um tamanho suficiente para que eu possa entregar um pedido caso ele caia na minha carteira. Se eu falar que meu pedido firme ele vem até aqui na frente, vamos supor, e cair alguma coisa aqui, eu vou conseguir entregar esse produto? Se eu conseguir entregar, você pode puxar esse pedido firme para cá. Então, normalmente, o pedido firme, ele leva muito em consideração a sua capacidade na linha do tempo de produzir, o seu caminho crítico, o seu gargalo. Então, aqui, nessa parte do PMP flexível, eu posso ter novas negociações, eu posso modificar minha capacidade, eu posso pedir pedidos novos, eu posso inverter pedidos. Aqui está sujeito a alterações. Normalmente, aqui no PMP firme, que é a sua demanda já fechada, você não pode ter pedido, não pode ter mais alteração. O que eu quero dizer aqui? Se o meu pedido firme é aqui, e seguindo uma linha aqui, eu tenho uma parte aqui que não foi atendida, certo? Que a minha demanda está vazia. Eu não tenho, a minha demanda real foi baixa. Significa o quê? Que eu não vou entregar nada nesse período. Porque se aqui é a minha área de pedido firme, significa que se eu colocar um pedido aqui, eu só vou conseguir entregar depois dessa linha. Ou seja, só vou conseguir entregar aqui atrás. Então, por isso que é importante a gente conhecer qual é o meu lead time de pedido firme, para eu poder encher o máximo possível isso aqui e manter isso aqui sempre cheio daqui para frente, que vai ficar vazio, porque são pedidos novos que estão chegando. E é a minha parte mais flexível, eu não tenho tanta urgência em preencher. Beleza? Então, esses que são os 2 níveis
de horizonte no tempo que a gente considera no plano médio de produção. Lembro lá que no exercício que a gente fez no plano médio de produção, a gente considerou isso também. Tem uma parte lá firme, que já tinha uma demanda real, que comparado com a demanda prevista, a gente pegava a maior das duas, e o pedido flexível, que é um pouquinho mais à frente, que a demanda real estava zerada. Beleza? Então, isso aqui é só um desenho, uma configuração daquele exercício que a gente já fez há umas 2 semanas atrás. A gente vai fazer de novo aí nas próximas semanas, para quem não lembra. Certo? Aqui, ó, tá, tô falando aqui, tinha um exemplo aqui, ó, nem lembrava desse exemplo. Vamos lá, ó, a previsão de demanda, tá vendo? A previsão de demanda tá aqui ao longo de 2 meses. E aí a gente tem a demanda confirmada, que são os pedidos firmes. Aí, 9, 5, 3, 1. Foi até aquele um dos exercícios que a gente fez. 9, 5, 3, 1. Então, 9, 5, 3, 1 é o que eu tenho de pedido firme. À medida que o tempo vai passando, essa demanda, essa linha vai diminuindo. Essa linha aqui é a minha linha da demanda real. 9, 5, 3, 1. Só que eu considero a minha demanda considerada aqui sempre de 10. Aqui o que eu estou falando? Que na semana 1, já que eu estou considerando 10, significa que eu ainda posso entregar esse 1 aqui. Porque se eu tenho a previsão de 10, está confirmado 9, e eu estou considerando 10, significa que eu posso entregar. Então, é como se o pedido ainda estivesse por aqui, entendeu? A minha escala aqui pode ser, uma semana pode ser isso aqui. Daqui para frente é pedido flexível. 5, pode chegar 6, 7, pode chegar 11. Se a minha previsão, se eu tiver capacidade para entregar 11, pode chegar 11, 12, por aí vai. Né? Mas aí só posso considerar, só posso fazer essa mudança em função desse meu pedido firme. Isso aqui que eu quis dizer para vocês lá, que eu achei que nem tinha esse exemplo aqui, mas bom que o exemplo está aqui. Beleza? Isso aqui é a sua demanda considerada. No nosso exemplo aqui, 10, é como se o 10 fosse no limite aqui. Beleza, gente? Dúvida? Se alguém tiver dúvida, é só falar. É muito ruim, cara. A gente, com o professor, vou desabafar aqui para vocês. Você fica na sala de aula, fica falando, fica pedindo para o aluno ficar quieto, prestar atenção. Agora aqui eu tô falando, ninguém responde, ninguém fala nada, parece que eu tô falando para ninguém. Não é que eu tô com saudade das confusões na sala de aula, não, tá, gente? Foi só um desabafo. É o reflexo do isolamento social. Fala, Richard. É, Luciano, Luciano, fala, Luciano. Desculpa. só uma pergunta, porque na realidade no PMP, aqui a gente não tratou de qual a capacidade máxima de produção aí, né? Por exemplo, em relação ao plano. Porque você falou, por exemplo, se entrasse pedidos acima de 10 aqui da demanda que eu estou considerando máxima, eu poderia atender, mas sempre analisando e observando a minha capacidade máxima de produção, né? Sim, sem dúvida. Você vai considerar, nesse caso aqui, a nossa previsão de demanda, ela já está mais ou menos equiparada à capacidade máxima de produção, porque essa previsão de demanda, ela veio lá do plano de produção, veio lá de trás, e eu já fiz o meu balizamento de produção em função disso. Né? Mas se você pode produzir mais e, e atender mais, sem dúvida que você vai colocar aí. Né? No caso que a gente colocou como previsão de demanda 10 unidades por semana, no período de um mês são 40 unidades, foi porque provavelmente lá no plano de produção, lá atrás, no planejamento estratégico, quando eu elaborei o planejamento estratégico, eu falei que a minha previsão era de 40 unidades no mês, né? E para atender um mercado de 40 unidades no mês. Então, eu estou trabalhando com esse número. Né? Aqui, em momento algum, eu estou falando, eu sei qual que é a minha capacidade máxima de produção. A capacidade máxima de produção é aquele exercício que a gente fez na aula passada. Né? É calculando por ali. Se a minha capacidade máxima de produção for maior do que essa previsão de demanda aqui, significa que eu posso fazer mais coisa. Significa que essa previsão de demanda, essa demanda tá pequena para mim. Entendeu? Eu consigo atender muito mais. E aí você vai trabalhar os seus turnos, você vai trabalhar os seus equipamentos, suas manutenções, tudo em função desse balanceamento entre a sua capacidade de produção e a previsão da sua demanda. Beleza, Beleza? beleza. É...
Sim, lembrando, o Guilherme, que isso aqui é a demanda considerada, né? Ele vai produzir, a ideia é produzir sempre 10, mesmo se vai vender só 9, porque a sua previsão, eu estou mandando para o meu plano, para a minha fábrica, a previsão, o meu cálculo em cima da minha previsão. A minha previsão é de vender 10, entendeu? Então eu vou trabalhar com 10. Por que eu vou trabalhar com esse 10? Porque, mais uma vez, é o número que veio lá de cima. Né? Se eu tenho condições de entregar esses 10, eu vou entregar esses 10, porque a minha ideia é que os meus cálculos foram todos baseados em cima disso. É lógico que lá no curto prazo, na hora realmente de produzir, na hora de entregar, a gente pode, quando é mais curto prazo, a gente consegue trabalhar isso mais fino. Não, peraí, o cara não conseguiu vender, vamos produzir só 9, deixar esse 1 para a semana que vem, se você tiver a condição de entregar. Isso é tudo estratégia mais lá do curto prazo. Mas quando a gente está falando do planejamento tático, tanto do tático quanto do operacional, a gente não pode se dar o luxo, entendeu, de fabricar menos, porque eu só tenho confirmado 9. E se eu tenho condições de entregar, e tenho condições de produzir e aparecer um cliente em cima da hora, eu não vou entregar? Eu vou entregar, né? Lembrando, essa semana 1 aí, vamos partir do princípio de que eu ainda consigo entregar nessa semana 1. Se eu não consigo entregar mais nada nessa semana 1 e eu já tenho 9 no meu estoque, significa que eu só vou entregar os 9, eu não vou produzir mais nada, entendeu? Isso aí vai muito em função desse PMP firme, no gráfico aqui embaixo. Vamos supor que o meu PMP firme, o que eu chamo de firme, a gente vai ver mais na frente nos próximos slides, que é o caminho crítico de produção. Vamos supor que para eu entregar qualquer coisa, eu preciso de pelo menos 3 semanas. Se eu preciso de 3 semanas, significa que todo o meu produto da semana 1 já tem que estar pronto, todo o produto da semana 2 e todo o produto da semana 3 já tem que estar pronto, porque eu não consigo entregar mais, eu só vou conseguir entregar a partir da semana 4, certo? Significa, então, que eu não preciso planejar, significa, então, desculpa, que esses 9 da semana 1, esses 5 da semana 2 e esse 3 da semana 3 já está no meu estoque. E tudo que eu estou produzindo aqui na semana 1, esse 10 aqui, é para atender esse 10 aqui da semana 4. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que ter pelo menos 3 semanas, no exemplo fictício que eu estou dando agora, eu tenho que ter pelo menos 3 semanas para entregar alguma coisa. Então não adianta ele chegar e falar assim, ó, cara, chegou mais uma coisa para a semana 2. Meu irmão, não te atendo. Por quê? Eu preciso de 3 semanas, que é o meu PMP firme aqui. Eu não consigo mexer em mais nada no meu PMP firme. Significa que esses 10 aqui é lá para frente. É porque aqui eu cortei. Lembra aquela lá embaixo tinha a linha chamada PMP? E é justamente o que eu vou considerar para a fábrica entregar. Aquele PMP depende muito disso aqui, do PMP firme, depende muito desse lead time. Se eu falar que meu PMP é de 3 semanas, isso aqui, meu irmão, já fechou, isso aqui já fechou, isso aqui já fechou, eu vou entregar só isso mesmo, e aquelas 10 unidades que eu consigo fabricar aqui na semana 1 é para atender a semana 4. Entendeu? As 10 unidades aqui da semana 2 é para atender a semana 1 de agosto. A gente vai fazer uns exercícios mais à frente em relação a justamente esse seu comentário aí, Guilherme, sobre quando que a gente consegue produzir cada coisa para atender os próximos pedidos. Nesse caso aqui, a gente está considerando que o meu PMP, esse meu PMP firme aqui, é de 1 semana. Significa que eu ainda consigo produzir coisa para esse 1 que está faltando aqui, eu ainda consigo produzir, né? Porque se eu estou falando que demanda considerada, significa que eu consigo ainda trabalhar com ele. Se o meu lead time fosse de 3 semanas, aqui seria 0, 0, 0, e só daqui para frente que eu teria alguma coisa, porque essas 3 semanas anteriores aqui eu não consigo fazer mais nada. É por isso, né, mais uma vez, que a gente faz o PMP, um plano médio de produção, de um nível tático de 6 meses, de 6 meses a 1 ano, justamente para você evitar isso, entendeu? Aqui no nosso exemplo, é um exemplo de semana, né, semana seguinte, mas isso aqui poderia ser a primeira quinzena de julho, a segunda quinzena de julho, poderia ser um período maior. Esse planejamento mestre de produção, ele geralmente é um período maior do que o semanal, entendeu? O foco dele é um pouquinho maior.
Beleza? Responderam, Guilherme? A gente vai fazer um exercício aqui que fala um pouquinho dessa sua dúvida aí. Beleza? Então, aí, como tem falado, né? Para a gente poder calcular esse tempo previsto do meu planejamento firme, eu preciso ter o meu caminho crítico. Por que é o meu caminho crítico? Quanto tempo, se cair um pedido hoje, quanto tempo depois eu consigo entregar esse produto? Vamos supor, aquele meu PMP lá de 10 unidades. Caiu um pedido essa semana de um lote aqui de 20 unidades de um determinado produto. Eu trabalho 8 horas por dia e 5 dias na semana. 8 horas por dia de trabalho por semana. Ficou horrível isso, né? 8 horas por dia, 5 dias na semana. E aí caiu um produto para mim hoje. Se esse pedido caiu hoje para mim, quando mais cedo eu consigo entregar esse produto? Eu vou conseguir entregar esse produto naquilo que a gente chama de caminho crítico. Quer dizer, é aquele caminho o mais tarde possível, levando em consideração o meu gargalo. Entendeu? Qual o maior caminho que eu tenho dentro dessa minha linha aqui de produção, que ela tem folga zero, eu não consigo parar para descansar, eu tenho que produzir um atrás do outro, e quanto tempo que isso vai dar? Isso é chamado caminho crítico, é o caminho do meu gargalo, é um caminho que eu não... Se eu atrasar esse caminho crítico, eu atraso toda a minha produção. Então, quando a gente tem a estrutura do produto, para a gente conhecer lá esse PMP firme aqui, desse ponto zero até essa data aqui, é o período que eu consigo entregar o produto. Dentro desse período aqui, não adianta cair nada que eu não consiga entregar, eu só vou conseguir entregar daqui para frente. Então, esse aqui é o meu caminho crítico. E como que eu calculo isso? Continha besta lá. Para fazer a montagem do meu produto, eu preciso de quê? O tempo de montagem são 2 horas por unidade. Certo? Se eu tenho 2 horas por unidade, eu tenho 20 unidades para montar, significa que aqui eu levo 40 horas para montar. Só para montar meu produto, preciso de 40 horas. Certo? Eu vou fazer esse cálculo para todas as etapas de fabricação que estão na minha linha de produção. Vou fazer para fabricação... Esse aqui, não expliquei, né? Vamos supor, é um produto fictício que eu fabrico um componente A, e esse componente A é fabricado a partir da compra dessa matéria-prima A. Então, quando cai um pedido, eu tenho que comprar essa matéria-prima, vou usinar esse produto, e aí eu tenho a submontagem do componente B, que é feito com 2 peças. Uma peça 1 que eu fabrico, outra peça 2 que eu fabrico. Essa peça 1, eu preciso comprar essa matéria-prima para fabricar essa peça e comprar essa matéria-prima para fabricar essa peça. Quando eu fabrico essas 2 peças, eu monto essas 2 peças, junto uma na outra, monto e faço a submontagem disso aqui, e depois eu pego esse produto aqui, esse componente B com o componente A, monto os dois e tenho meu produto final. E beleza? Isso se chama a estrutura do produto, é a árvore do produto. Desde o produto final, que fica aqui em cima é o meu produto final, que a gente chama de produto pai, até o nível mais baixo aqui, que normalmente, via de regra, não é sempre, maioria das vezes, talvez quase que 100%, é uma compra de uma matéria-prima, compra de um produto para você começar a trabalhar. Entendeu? Então, desde a montagem do produto até a compra da matéria-prima, quanto tempo isso levou? Então, aqui, o que eu faço? O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 caminhos. Eu tenho esse caminho aqui, certo? Que é a montagem do produto, fabricação do componente A e compra da matéria-prima A. Tenho este caminho aqui, que é a montagem do produto, submontagem do componente B, fabricação da peça 1 e compra da matéria-prima 1. E tenho esse outro caminho aqui, que é a montagem do produto, componente B, peça 2 e compra da matéria-prima 2. Eu tenho 3 caminhos a seguir. Ok? Então, desses 3 caminhos... Desculpa, gente, peraí. Deixa eu marcar aqui. Então, tenho este caminho, tenho este caminho e tenho este caminho. Desses 3 caminhos, qual que é o meu crítico? Qual que é o pior caminho? Qual que é o caminho mais longo?
longo. Este caminho mais longo é que vai me falar o PMP FII, certo? E aí eu tenho meus cálculos, ó. Para montagem, 40 dias. 5 dias, desculpa. Que são 20 unidades vezes 2 unidades, 2 horas por cada unidade, 2 vezes 20, 40. 5 dias. Por que 5 dias? 40 horas, 5 dias? Sim, porque o meu dia tem 8 horas, tá? Esses 5 dias aqui são dias de trabalho, não são dias corridos de 24 horas, tá? Tem que deixar isso bem claro, porque é o dia que você está trabalhando. Então, você tem que usar o mesmo parâmetro, o mesmo número para todo mundo, a mesma base, porque senão seu cálculo vai dar errado. Então, são 5 dias. Para fabricar o componente A, é 1 hora por unidade. Se são 20 unidades, são 20 horas para fabricar o componente A. E a compra do componente A são 4 dias de compra. Então, eu levo 32 horas para comprar o meu componente A. Quando eu coloco a compra, 4 dias depois que me chega esse componente A. 4 dias, 4 vezes 8, 32 horas. Beleza? Vou fazer esse cálculo também para o componente B. Aqui são meia hora. E aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque, né? Um momento só. Espirrei. Tem que lembrar, ó, que aqui é 4 dias por lote, tá? Não é por unidade. Então, o meu lote é de 20 unidades. Então, eu estou comprando matéria-prima para o lote todo. Não é 4 vezes 20 vezes 8, não. Toma cuidado. 4 dias o lote. Então, se o meu lote são de 20 unidades, é 4 dias para as 20 unidades. Aqui, mesma coisa. Meia hora cada unidade, mas aqui é um dia de compra para o lote todo. Normalmente, quando você faz a compra, é para o lote todo, né? Às vezes, pintura. Pintura, você pinta um lote inteiro. Você não pinta peça por peça. Né? Vai jogar um material dentro de um tanque de pintura lá, você pode jogar não sei quantas unidades, por exemplo. Então, só um exemplo. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com a unidade aqui, ó, lote. Beleza? E aí, eu fiz o meu cálculo e cheguei à conclusão de que se eu somar esses 4 aqui, vai dar 19,5 dias, que é o meu caminho crítico. Ou seja, para eu produzir 20 unidades desse produto, eu preciso que o meu pedido chegue a mim com menos de 20 dias, com mais de 20 dias. Menos de 20 dias não adianta, porque o meu caminho crítico são 19,5 dias. Se você me pedir esse produto aqui, 20 unidades, se você me pedir, pressão que a gente está trabalhando sempre com lote aqui, lote de 20 unidades. Se você me pedir um lote de 20 unidades desse produto para te entregar daqui a 15 dias, eu vou entregar? Só se eu tiver matéria-prima no meu estoque, né? Se eu tiver a montagem do componente B já produzido, alguma coisa assim. Mas, por via de regra, se eu não tiver nada, eu não vou entregar. Beleza? Então, isso que é o caminho crítico. Então, isso é muito importante para a gente definir lá qual é o PMP. Eu lembro que lá no início das aulas, eu sempre vim falando com vocês, o tempo de planejamento, o que é o curto prazo, médio prazo, longo prazo, depende muito de fábrica para fábrica. É por causa disso aqui, entendeu? Porque vai depender da sua capacidade de produção, do seu caminho crítico. Então, aqui, ó, a parte firme do plano de produção deve abranger no mínimo o tempo do caminho crítico. É isso que eu estou falando para vocês. Do lote do item que está se planejando. Então, a parte firme aqui, esse pedaço aqui, para esse produto, ela tem que ser, no mínimo, 19,5 dias. Beleza? Tá claro? Deixa eu ver se ninguém tem dúvida. Eu vou pegando aqui um exercício para a gente ir fazendo. Vocês estão enxergando o exercício, não, né? Deixa eu fazer o seguinte, melhor, vou mandar esse exercício aqui pelo chat. Aqui pelo chat. E aí vocês comecem a fazer.
Todo mundo recebeu o exercício aí? Eu acabei de passar pelo chat aqui do Teams. Eu vou tirar o compartilhamento da tela, vou abrir o exercício aqui, vou ver se eu tenho ele. Acho que eu não tenho ele resolvido, vou resolver ele aqui. Caso vocês tenham. Se tiver mensagem louca aqui. Esse exercício, gente, é a mesma coisa, tá? Dos outros anteriores, aquele negócio que eu falei da presença. Não conseguiu abrir. Eu tô mandando. Vou mandar lá no WhatsApp. Vou mandar aqui de novo. Engraçado, por que vocês não têm acesso aqui? Mas tudo bem. Vou mandar lá no WhatsApp, então. Foi igual da vez passada, né? Da aula passada foi a mesma coisa. Vou perguntar aos amigos, aos outros professores, ver se alguém sabe o porquê. Esse exercício eu peço que façam e que me mandem, porque o exercício é igual aquela questão do questionário lá, entendeu? É para comprovar de que vocês participaram, que tivemos aula, blá blá blá, tudo mais. Vou mandar. Ops, tá com ele aberto. Vamos começar a fazer ele agora, Eliana, e a gente, enquanto eu faço chamada aqui, você já vai dar uma olhada, dar uma lida pelo menos, ver se tem alguma dúvida. Mas aí vocês têm até a próxima aula para me entregar, né? Mas vamos começar. Peço que comece agora. Dê uma olhada que eu vou abrir aqui o 4. Rapaz, eu vou te falar aqui. Nossa senhora, bicho, essa aula online tá muito boa. Já é a terceira aula consecutiva com 100% de alunos. Isso é um recorde. Não lembro disso ter acontecido. Vou fazer a chamada aqui de vocês por enquanto. Se tiver alguma dúvida no exercício aí, vocês me falam, tá bom? Um, dois.
Gente, vocês não vão acreditar. Eu tô meia hora aqui falando comigo mesmo. Meu microfone estava fechado. Eu tenho pelo menos uns 5 minutos de conversa aqui. Agora que eu fui ver que o microfone estava fechado. Vocês não ouviram nada que eu falei. Meu Deus do céu. Vocês viram aí, eu escrevi Kahoot? Ninguém sabe por que eu escrevi isso, né? Ai, ai, ai. Eu escrevi esse Kahoot aí, na verdade. Pois é. Eu tô meia hora falando aqui, gente. Falei, abri meu coração, falei coisa pra caramba, falei do Preact. Agora eu fui mexer no mouse aqui e vi que o mouse é muito doido, cara. O mouse tá fechado. Ai, caramba. Vamos lá. Vou tentar falar tudo de novo. Quê? Luciano? Adicionar no grupo? Me colocar no WhatsApp aí, o meu número. Ah, tá bom. Vou colocar lá. Vamos lá, de novo. Kahoot é uma plataforma de perguntas. Não sei se vocês conhecem. É uma plataforma online para você fazer brincadeiras interativas de discussão assim de questionário, perguntas e respostas. Fazer joguinhos, jogos de perguntas e respostas. Múltipla escolha, falso, verdadeiro e tal. Eu já usei isso uma vez na logística. E aí eu queria usar com vocês. A minha intenção, o que é? Eu acho que vocês não ouviram nada que eu falei. A nossa matéria praticamente termina aqui da unidade 1. Teoricamente, a próxima seria o exercício e depois a prova. A gente não vai ter nem exercício nem prova agora durante essa pandemia, enquanto tem aula online. Então, o que eu quero fazer é na próxima prova, na próxima aula, sexta-feira, a gente vai ter eu vou preparar um questionário nesse Kahoot, vai ser um questionário online. Vai ser tipo uma brincadeira. Eu vou jogar as perguntas e vocês não terão tempo para responder. Esse questionário, eu não sei. Eu vou pesquisar lá que você tem que responder em 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Eu acho que você pode responder até em 2 minutos. Se for isso, eu vou colocar umas perguntas para vocês irem responder até durante esses 2 minutos. Colocar assim, se for 10 perguntas, aí a gente vai fazer o exercício em 20 minutos, meia hora. Né? Alguma coisa assim. Não vale nota, é mais para a gente poder praticar, mais para a gente poder treinar, né? Porque eu só estou passando matéria, passando um exercíciozinho aqui, outro ali, mas vocês precisam conhecer um pouco mais dessas metodologias que eu estou passando. Então, ao fazer isso, não vale nota, mas vale brinde, vale prêmio. Então, o que eu vou fazer? Esse Kahoot, à medida que você vai respondendo, quem responder mais rápido ganha tantos pontos. Quem demorar para responder ganha menos pontos. Quem não responder ganha 0. Quem responder errado ganha 0. E ele vai somando, vai acumulando essa pontuação. E no final vai falar quantos pontos cada aluno fez e a pontuação total. E quem tiver a maior pontuação vai ganhar um brinde do professor Jefferson, que é alguma coisa ligada à Páscoa, talvez. Espero que a gente voltar até na Páscoa. E aí eu vou dar um chocolate, talvez, Carolina, quem sabe. Tá vendo vantagem, né? Pois é. Tem que ter alguma vantagem, né? Então, lógico que a gente não vai se encontrar para entregar, o prêmio vai ser entregue quando voltar às aulas. Entendeu? Então, preparem-se para sexta-feira, essa aula. Vou colocar um questionário com plano de produção, plano médio de produção, índice de eficiência, capacidade e agora essa última, agora itens do PMP. Vou ver se eu consigo deixar. Vocês vão treinando aí, porque eu acho que o máximo que a gente pode fazer são 2 minutos, ok? Então, vou fazer questões assim, que a gente consiga responder em 2 minutos. Vocês vão responder à mão, ou colocar tipo um cálculo lá, qual a eficiência de uma máquina se trabalha 8 horas por dia, blá, blá. Vocês vão fazer no cálculo, no papel, e vão responder no aplicativo. E aí vão somando esses tempos. Beleza? Quem fizer mais pontos, ganha. Se eu tiver bonzinho no dia, eu vou dar um prêmio para o segundo lugar também. Beleza? Foi isso que eu falei aqui, meia hora comigo sozinho, vocês não estavam ouvindo e ninguém se emocionou. Agora a Carol pelo menos se emocionou, então ela conseguiu me ouvir. Eu estava aqui meia hora falando sozinho e ninguém estava prestando atenção a mim. Falei, gente, acho que eles não estão gostando da minha ideia, não. Show? Alguém terminou? Não vou mexer no áudio mais, não. Professor, segunda-feira volta às aulas? Cara, não. Rapaz, eu não sei. A
O que eu recebi foi que as aulas online continuam, por enquanto, até o dia 4 de abril. Quer dizer, 4 de abril é sexta-feira agora. Certo. Saiu falando que vai até o 20 de abril. Não sei. Não sei quem falou isso. Eu também ouvi isso de forma de boato, 28 de abril. Não ouvi de forma oficial. Não vi nenhum comunicado falando que é 28 de abril. Então, ainda não tenho certeza. Eu, sinceramente, acho que pelo menos mais uma semana deve ter. Semana que vem, pouco provável, porque senão já teriam falado, entendeu? Então, eu acho que semana que vem ainda é assim. Agora, se vai ser até dia 28 de abril, confesso a vocês que eu não tenho certeza. Já saiu um comunicado oficial que é 28 de abril? Ah, tá aí, ó, comunicado oficial. Bom, depois eu leio esse comunicado aqui, eu não estou vendo nada de 28 de abril não, mas depois eu leio, tudo bem. Então, essa semana vai ser assim, sexta-feira vai ser a aula desse formato, com esse questionário. Provavelmente semana que vem vai ser a aula desse formato de novo, tá ok? E aí, não sei mais o futuro. Beleza? Alguém conseguiu terminar o exercício? Alguém fez alguma coisa? Enquanto eu estava aqui falando sozinho comigo mesmo? Professor, não Oi? precisa abrir no chat e mandar presente lá não, né? Da Não, FAES? precisa não. A sua Não. presença já está sendo contabilizada aqui nesse chat aqui do Teams. Luciano, você sabe que a sua câmera está ligada, né? Eu estou observando aqui, tá Ah, tá tranquilo. bom. Luciano, te incluí no grupo. Obrigadão. Tem como replicar o arquivo de novo lá para me baixar? Tem sim, agora. Eu fiz besteira. Repliquei o exercício do Guilherme. Pera aí. Rapaz, eu faço muita besteira, né? Não? Pera aí. Aqui, áudio. Ai, meu Deus do céu. Pronto, agora foi. Foi, aula 5. Pessoal,
Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida... isso aí, Guilherme. Isso aí que foi falado. Vai ser analisado semanalmente até o dia 28. Então, por isso que tem esse 28 de abril na cabeça de todo mundo, entendeu? Então, toda semana a gente vai ter a resposta. Normalmente a resposta chega na quarta, quinta, provavelmente amanhã a gente vai saber se semana que vem vai continuar a aula. Mas pelo andar da carruagem, provavelmente na semana que vem ainda deve ter aula virtual. Beleza? Alguém tem alguma dúvida da matéria de hoje, algum exercício? Você pode ficar à vontade, como a gente está todo online. Se vocês tiverem dúvida aí, pode mandar a dúvida pelo WhatsApp, no grupo, tá? Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Ok? Vamos estudar para a gente fazer esse exercício aí na semana que vem. Eu tô prometendo vocês, mas eu vou testar, tá, gente? Eu acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Aí eu falo com vocês lá Eu falo com vocês pelo WhatsApp. Valeu? Boa noite aí para quem quiser se retirar, pode ficar à vontade. Larissa, Guilherme, Alisson, vocês têm mais alguma dúvida? Estão fazendo exercício? Querem continuar aqui mais um pouco? Falou, boa noite. Pode falar, Larissa. Se você quiser abrir o áudio para ficar mais fácil, fica à vontade. Tudo bem, professor. É só uma curiosidade, sim. Eu sou meio envergonhada às vezes para tirar dúvida com um monte de gente, porque eu acho que é alguma bobeirinha, mas Mas assim, tem é isso só não. curiosidade mesmo. Tudo bem. No primeiro slide eu esqueci um nome. O senhor fez a multiplicação lá que deu 18 e embaixo deu 8. Eu esqueci o nome. Por que que um tem que multiplicar e o outro soma? Porque você está fazendo o de cima, quando você multiplica, deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo. Uhum. Você
Está vendo a tela? Ainda não. Agora tô. Está vendo isso aqui, né? É isso que você está falando? Isso. Então, por que você multiplica? Porque quando você está calculando o produto acabado, você tá preocupado com esse produto aqui, certo? Com o produto final. E aí, esse produto final, ele pode ser feito, na verdade, quando eu coloquei produto acabado aqui, significa que você tem, neste caso, 18 variedades de produto acabado. Imagina que você está fabricando uma caneta. Vamos supor que o seu produto acabado é caneta. Se você lembra lá no plano de produção, que eu falo lá, a gente se preocupa no plano de produção com a família de caneta, quantidade de caneta que a gente vai vender. Então, no nosso produto acabado, a gente tem, vamos supor, a gente fabrica caneta vermelha, azul e preta, com tampa quadrada e tampa redonda e com corpo, sei lá, com corpo transparente e corpo opaco. Então, se eu tenho vários tipos de caneta, eu tenho vários componentes do tipo tinta, componentes do tipo corpo, componentes do tipo tampa, por exemplo. Então, se eu vou trabalhar com produto acabado, para eu poder saber, para eu poder calcular a quantidade de produto acabado que eu vou fazer, eu tenho que multiplicar todos os meus componentes A pelos componentes B, componente C. Por exemplo, eu tenho a caneta. Minha caneta tipo 1 seria uma caneta com a opção 1. Vamos supor que aqui seja vermelho, verde e azul, sei lá. Então, a caneta tipo 1, opção 1, com essa opção 1 e com essa opção 1. Então, seria uma caneta azul, opaca, com tampa quadrada. Aí tem um outro tipo de caneta azul, opaco, com tampa verde. O outro tipo de caneta azul, opaco, com tampa triangular. Aí tem a caneta vermelha, opaco, com tampa tal. Entendeu? Então, é uma combinação. 3 desse aqui, vezes esses 2, vezes esses 3. Então, se eu pegar 3 opções de componente A, com mais 2 opções do componente B, mais 3 opções do componente C, se eu pensar no produto acabado, eu preciso multiplicar isso por isso, por isso. Por isso são 18 variedades. Entendeu? Que eu faço toda essa combinação de todos os componentes. Entendeu? Isso se eu estiver preocupado com o quê? Com o produto acabado. Então, vamos supor que se eu vou falar que eu quero fazer 500 canetas, vai ser 500 canetas de que tipo? De qual variedade? Eu vou fazer 500 vezes 18, entendeu? Eu vou fazer 500 canetas de um tipo 1, 500 do tipo 2, 500 do tipo 3, 500 do tipo 4, até o tipo 18. É isso que acontece quando você faz o seu PMP pensando no produto acabado. Aí, quando você desce um nível, quando você faz o PMP pensando no componente, esquece o produto acabado. Você sabe que agora você tem 3 componentes do A, 2 do B e 3 componentes do C. Você não está mais misturando esse com esse com esse, esse com esse com 2, esse. Não, você está fazendo o item do PMP de cada componente desse. Estou fazendo o item do PMP para a opção 1, para a opção 2, para a opção 3. No nosso exemplo da caneta, eu estou fazendo, ao invés de fazer da caneta vermelha, eu estou fazendo da tinta vermelha. Ao invés de fazer da caneta azul, estou fazendo da tinta azul e da tinta preta. Independente se essa tinta vermelha vai ser com essa opção 1 ou com essa opção 2, não me importa. Eu sei que as minhas canetas, do meu produto acabado total, 10% delas usam tinta vermelha, 40% usam tinta azul e 50% usam tinta preta. Entendeu? Então, quando eu faço separado, opção 1, 2, 3, opção 1 e 2, opção 1, 2, 3, eu já não preciso multiplicar os 3, porque eu não estou preocupado com essa combinação das 3. Eu estou fazendo cada um individualmente. Então, ao invés de eu me preocupar com 18 variedades, eu vou me preocupar agora só com 8, porque agora é a soma de todos os componentes que eu tenho. Depois que eu tenho essa soma dos componentes, aí eu vou multiplicar cada percentual daquele componente pela quantidade total de caneta que eu tenho. Então, aqui agora, como eu tenho 500 unidades do meu produto acabado, ao invés de me preocupar com 500 canetas vermelhas, 500 azuis, 500 pretas, eu estou me preocupado aqui com o quê?
qual a quantidade de matéria-prima eu preciso da opção 1 para fabricar o componente A, que é a caneta, para fabricar... vamos supor que o meu componente A é tinta. Qual a quantidade de tinta vermelha eu preciso para atender essas minhas 500 unidades de caneta, sabendo que 10% dessas minhas canetas são vermelhas. Se 10% são vermelhas, eu vou precisar de 50. Não vou precisar mais de 500 da opção 1, entendeu? E 200 da opção 2, que é 40%. Então, o componente A é como se fosse a tinta, o componente B, o corpo da caneta, e o componente C, a tampa da caneta. Entendeu? Então, aqui, quando eu desço um nível, eu começo a fazer o meu PMP de cada item, né? De cada componente separadamente. Entendeu? E aí eu não vou precisar mais de fazer de 500 canetas vermelhas, 500 azuis. Imagina, 500 canetas vermelhas com corpo transparente. Ah, mas eu posso ter caneta vermelha com corpo opaco também. Então, eu vou fazer mais 500 canetas vermelhas com corpo opaco. Entendeu? Você não faz assim. Por isso que você desce esse nível. Entendeu? Entendi. Eu vou fazer a lista, aí qualquer coisa eu mando mensagem para o senhor se eu tiver alguma dúvida. Fique à vontade. Tá? Fica à vontade. Tá bom. Eu tô aqui para Tá bom, isso mesmo. obrigada aí, tá? Desculpa extrapolar um pouco o horário. Não, esquenta a cabeça não. Tá tranquilo. Tá de boa. Então tá bom. Falou? Beleza, boa valeu. noite. Boa noite. Alisson. Beleza. Saiu também. Fim da aula.